como positivo ao longo dessa pandemia. Hoje é muito fácil você ir lá fazer uma live e falar sobre algum tipo de assunto. Né? Você está dando protagonismo para uma galera que antes só esperava da mídia alguma informação. Então isso eu estou achando muito bacana. Olá, dona Thaís, tudo bem? Boa tarde. Sabrina, começaremos já já, só esperando esse povo entrar. Não se preocupe, nem que seja com uma pessoa, mas vai funcionar. A gente vai até 2h30 conversando sobre física. E vou tentar não ser tão chato, pode ficar tranquila. Mulher, tenha fé, irmã. Ó, Abraão já tem uma experiência comigo. Não foi tão ruim, acredito eu. Então, Abraão, é até te responder. Eu estou tentando fazer podcast, videoaula, cambalhotas, dentre outros. Só que eu ainda sinto a necessidade do ao vivo. Porque tu sabe o quanto que eu converso e o quanto que eu pergunto. Então, dar aula só para um dispositivo eletrônico, para mim é muito complicado. Então, assim, acaba sendo chato, porque a gente acaba esperando aí um feedback ou dúvidas, literalmente dúvidas. E quando você fala de física, obviamente está falando de cotidiano. E não tem como, não posso colocar ali só o que eu acredito que é correto. E por mais que digam que a física é exata, acredite, não é. E é uma das coisas que a gente vai falar bastante hoje. Essas percepções. Sabrina, eu ia ficar muito impressionado se tu falasse assim, eu amo física. Aí sim eu ia ficar extremamente feliz. Mas eu vou te dizer que você gosta. Tenho certeza disso. A gente já vai começar com a premissa. Você sabe física. Disso eu não tenho dúvida alguma. Eu tenho certeza que você sabe física. Agora, a sua dificuldade muitas vezes é falar, expressar, tentar explicar algum fenômeno com essa linguagem científica, com a linguagem que está lá no seu livro de física. Mas eu tenho certeza que tu já fez miojo, tenho certeza que tu já fez uma chapinha, tenho certeza que tu já andou de bicicleta, dentre outras coisas. Sabrina, você sabe andar de bicicleta? Ah, vamos começar por aí. Gente, ó, eu vou desligar, vou ficar aqui sem microfone, porque tá falando pro Sim, Wellington, senhorita. Então eu não bora consigo começar. Colocar gravar até a uma, aula ao né, mesmo uma tempo coisinha que o meu bonitinha aí, microfone tá ó. ligado, mas estou disponível Então bora lá. acompanhando aqui, Literalmente, ó. Não só é magia, é apresentando novamente tecnologia. Bom, Mariana, não vou, precisa vou nem dar um ser, né? apoio Então a aqui gente vai hoje só, tentar desmistificar e algumas aí qualquer coisa eu coisinhas tô no aí com chat, relação à mas eu vou ficar aqui sem física, tá microfone. certo? E ó, a Sabrina já falou, tá vendo, né, Igor? Começou a falar de matemática, vetores. Então, Sabrina, concordo contigo. Tem algumas coisinhas que são um pouco complicadas. Ou muitas vezes é porque a gente não tem prática, ou não foi ali incentivado a trabalhar algumas ferramentas matemáticas. Eu concordo muito contigo em relação a isso. Então, para sua felicidade, hoje a gente vai falar sobre tudo. A gente vai falar sobre anime, a gente vai falar sobre cultura pop, a gente vai falar sobre Beyoncé, se for necessário, mas você vai entender um pouquinho mais de física, beleza? Exatamente, Sabrina, é por aí. Thaís, tá por aí, dona Thaís? Abraão, qualquer coisa pode falar, tá? Fique à vontade. Inclusive, terceira série vocês estão vendo eletricidade, não é isso? Reza a lenda. Agora já, então menos mal. Oi, oi. Então, eu já tenho uma coisa para Bom, te mostrar aí aqui, ó, o tal já. do magnetismo. É bom que o Abraão já me ajuda aí na aula. Olá, Thaís, tudo bem? É, Thaís, você Nossa, gosta deu um de branco. física? O Agora é que, é que você sabe de magnetismo, física? mas Quais eu são não as sei. dificuldades? Ó, já Isso, vou e te avisando que eu eletricidade faço um foi monte de antes. perguntas e Foi antes. falo mais que o homem da cobra. Então, se tu tiver dúvida, tu avisa aí no chat. Que tá tudo certo, vai funcionar. Então, nosso intuito hoje é falar sobre o jovem Newton. Mas na verdade verdadeira, não vou falar só sobre ele. Até porque já entra aí. Ninguém descobre nada sozinho. Então, basicamente, a gente vai falar sobre bicicleta. E a Sabrina não falou se ela sabe andar de bicicleta. Aí, já sabemos disso. Vamos desconstruir isso. Ó, já tira daí toda essa animosidade contra a física, que vai dar certo. Sabrina sabe andar de bicicleta. Tem certeza, Sabrina? Tu sabe andar de bicicleta? Então me diz aí, o nó. Eu tenho a coroa, que é onde ficam os pedais, e aquela outra rodinha que fica atrás. Tu lembra o nome?
Ah, mas tu não sabe andar de bicicleta, mulher? E na sua bicicleta tem marcha? Ou ela não tem marcha? Não tem marcha? É convencional? Ou você não lembra? Sabrina, você pode falar quando você quiser. Pode ficar à vontade. Ó, tá vendo? Mas Sabrina, mulher, sedentarismo mata. Então, perfeito. Mas você lembra? Você já andou na bicicleta de marcha, acredito eu. Acho que sim, é ótimo. Eu não ando há muito Obrigado, tempo, Sabrina. viu? Não, mas tranquilo, vamos falar mais sobre isso também. Então, minha gente, Thaís está por aí. Tem bicicleta, já andou de bicicleta. É esportista, não é? Sedentária. Acho que sim. Thaís sumiu. Gosto de andar, mas não tenho costume. Thaís, ó, a gente já vai problematizar a sua frase. Quando tu fala assim, ó, gosto de andar, mas não tenho costume, andar de quê? Andar a pé, andar a cavalo, jumentinho, andar de bicicleta. Muito obrigado, perfeito. Então, mas você não tem costume. Beleza, mas você já caiu? Tem equilíbrio para isso? Como é que funciona aí suas brincadeiras com a bicicleta? Tem o equilíbrio, oremos. Então você já sabe o que é equilíbrio. Ou estou falando bobeira? Na sua cabeça, o que é equilíbrio? Pode falar no áudio, Thaís, não fique com vergonha. Sabrina, tu tem equilíbrio, Sabrina. Enquanto Thaís pensa e escreve. Acho que sim também. Então tá bom. Patins já andou, Sabrina? Amava. Ó, tá vendo? Já pegamos um ponto importante aí. E como é que você anda de patins? Não tô te zoando, juro que não. Não Ah, tem uma sei. coisa. Eu vou fazer algumas perguntas que podem até Acho que parecer sim óbvias. também. Mas como diz minha terapeuta, mesmo óbvio tem que É. ser evidenciado, tem que ficar claro. Na física não é diferente, acredite. Nossa, assim, eu amava. Então, o patins, você falou que gostava bastante. Mas por que você gosta bastante? Mais do patins do que da bicicleta? Ó, era melhor? Perfeito. Mas você não tinha mais medo de cair, não? Não é mais difícil de ficar em equilíbrio? Olha que alegria, perfeito. É isso mesmo. Não Depois que sei, mas acostuma, eu a gente gostava nem nota. mais. E segundo Thaís, ela Acho falou assim: ó, que se era equilibrar, não melhor. cai. Perfeito. E cair é bom? Cair faz sentido, dona Thaís? Quem nunca caiu, não é mesmo? Hum, depois que acostuma, você nem nota essas Ó, a gente está coisas. falando sobre equilíbrio, a gente está falando sobre força, a gente está falando também de uma coisa que eu tenho certeza que vocês conhecem: uma tal de pressão. Thaís, já ouviu falar da pressão? Força na pressão? Tu já deve ter ouvido algum funk falando sobre isso. Força na pressão, certeza. Ou pressão na força. Faz sentido? Então, o que, que seria essa força? O que, que seria essa pressão? Então, até agora, eu falei alguma coisa que vocês não conheçam? Acho que não. Pois é, dona Sabrina, tá vendo? Tá vendo como física não é algo alienígena? Então, segundo o Abraão, ele está trabalhando agora um tal de magnetismo. Olha o que, que eu consegui observar aqui, ó. Então, aqui, ó, eu vou te mostrar um alto-falante. Então, carros, por exemplo, normalmente tem um alto-falante que é de onde sai ali o som, certo? Mas não vou muito longe, não. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui nessa sala, vocês têm um imã com vocês. Não sei agora, mas provavelmente vocês sempre levam esse imã para a escola. Então, por exemplo, Thaís, você tem fone de ouvido? Abraão com certeza tem. Thaís, você não tem fone de ouvido? Amém. Acho que é a primeira. Porque assim, é engraçado. Toda vez que eu entro em sala de aula, sempre tem uma penca de menino com vários fones de ouvido aqui. Parece que eles já nasceram pregados com eles. Mas ok.
Então, o que que acontece? Um fone de ouvido, né, tem um alto-falante Sim, ali. sim. E todos aqueles alto-falantes, eles necessariamente têm o quê? Um ímã incluso. Ou seja, temos que entender como é que funciona o ímã. E detalhe, não é muito difícil de entender esse ímã, porque eu tenho certeza que você já brincou com esse ímã. E detalhe, ó, tá difícil puxar, tá difícil eu perceber, mas aqui, ó, tem alguma coisa. Por que que tem alguma coisa? A minha sensação, ó, tá vendo a dificuldade? Eu juro que eu não tô zoando. A dificuldade em, ó, tá aqui um outro alto-falante. Esse alto-falante aqui eu tirei de um, se eu não estou enganado, acho que é uma placa de computador, uma PCI. Então, ó, dependendo da forma como eu movimento esse ímã, ora eu consigo observar aqui uma atração e ora eu consigo observar o quê? Uma repulsão. E detalhe, dependendo do tamanho do ímã, é uma força considerável. Aí eu te pergunto, Abraão, você tem a força, Abraão? Faz sentido? Não te ouvi, Abraão. Depende do que, Abraão? Eu acho que Sabrina é super forte. Sabrina, você tem a força? Não sei. Não, é no geral. Qualquer outra situação. Será que a Depende. Thaís pegou a referência? Thaís, quando eu falo assim, eu tenho a força, Depende. lembra aí de um jovem Depende da dos anos 80, necessidade. de um desenho animado muito legal, De puxar que um ele tinha imã? ali o cabelo loiro, Chanel, fantástico, super bronzeado, musculoso. Exatamente, dona Acho que Thaís, o sim. tal do He-Man. E ele vivia comentando isso. Em vários capítulos aparecia assim: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. A pergunta é: fisicamente, isso faz sentido? Será que eu tenho a força? Observe meus músculos. Será que há possibilidade de ter a força? Faz sentido, dizendo a Abraão que ele tem, dependendo da situação. Defina aí uma situação, Abraão, onde você percebeu que tem a força, se possível. Perfeito, mas olha a palavrinha que tu usou. Você exerce uma força, mas a força está contida dentro de você? Olha aí, tá vendo? Sabrina, o que você acha? Você tem a força, Sabrina? Você é uma mulher forte? Ah, não sei, acho que no exemplo da Sim, olha pessoa aí, tá? que Não, eu concordo que você é uma mulher forte, exerce. Sabrina. Mas aí vai depender qual é o sentido que eu quero dizer com relação com esse adjetivo forte, não é isso? É isso que a gente tem que ter Boa cuidado, pelo menos pergunta. na parte da ciência, na parte da física. Quando o He-Man fala assim, eu tenho a força, isso é um problema. Por que que isso é um problema? Ó, vou te mostrar aqui, ó. Tenho várias Talvez. bolinhas. Tem uma bolinha que tem dimensões. Ó, essa aqui eu consigo, ela é mais maleável. Então, cuidado com a palavrinha, maleável. Anota aí em algum lugar. Ela é fácil de quê? Posso modificar toda a forma dessa bolinha. Essa bolinha verde já é um pouco diferente. Ela é até um pouquinho maleável, mas ela não é tão maleável quanto essa bolinha aqui. Então, ó, tá vendo? Sem falar, ó, que eu posso pegar bolinhas de tamanhos diferentes. Meu objetivo hoje é falar sobre o tal de movimento. Quando eu falo sobre movimento, necessariamente eu falo sobre força. Ou não. Será que para que haja todo movimento tem que haver força? Então, uma das coisas que vocês mais fazem na escola é calcular algo. Então, provavelmente vai ter lá um bloquinho tradicional e do lar, e tu vai ter que empurrar esse bloquinho. Ou esse bloquinho vai para a direita, ou ele vai para a esquerda. Ou se eu quiser dificultar a sua vida, eu pego aquele bloquinho e coloco ele num plano inclinado, para ver o que vai acontecer com aquele bloquinho. Não é isso? E aí eu venho com propostas, estratégias. Como que a gente vai entender todos esses tipos de movimento? Será que faz sentido? Será que não faz? Como é que vai rolar isso? Captaram? Então, bora lá, a gente fala sobre força. Por isso que eu perguntei, será que há possibilidade? Eu tenho a força. Mas aí o Abraão falou assim, professor, mas quando eu vou andar de bicicleta, eu vou pedalar, eu vou exercer uma força. Concordo contigo. Da mesma maneira, por exemplo, eu posso exercer uma força aqui ó, no meu cabelo.
eu posso puxar para um lado, eu posso puxar para o outro, ou eu posso exercer uma força assim, ó, que é o que vocês conhecem como massagem. Reza a lenda, normalmente funciona, né? Reduz a ansiedade, dentre outras coisas. Importante também. Ou, dá uma olhada aqui, ó. Será que tem força aqui? Ou tem pressão? Thaís, vou te fazer uma pergunta agora fantástica. Como é que funciona o canudo? Eu imagino que você nunca se perguntou isso, mas e aí? Como que funciona o canudo? Qual é o, na melhor? Olha lá, as perguntas óbvias. Qual é o objetivo do canudo? E de preferência que não seja mais de plástico, hein? Sustentabilidade. Sabrina, Thaís, o que vocês acham? Faz sentido falar sobre canudo? Sabrina, câmbio. Sabrina me abandonou. Tá. Você pode falar, Sabrina. Você não precisa. Ó, essa professora, eu não sei. Não entendi isso. Não sei como te explicar. Mas, Sabrina, tu já usou um canudo? Qual é o teu objetivo com o canudo? Perfeito. E se você puxa? Puxar, concorda comigo que é uma ação? Tranquilo? De boa na lagoa? Então, Difícil. puxar é uma ação, certo? É isso. Então, para essa ação, você gasta energia? Ou você exerce força? Uhum. Ou as duas coisas? Puxar o líquido que tem dentro normalmente, né? Uma Confundi tua garrafa. vida agora, né? Força é a mesma coisa que energia? Sim. Não é. Porque senão, para que a gente teria dois nomes diferentes, né, não, Sabrina? Vamos pensar assim? Uhum. Não é? Dois pontos, duas coisas, dois nomes diferentes para o mesmo fenômeno? Acho que não faz muito sentido, né? Então, beleza. Será que eu posso mensurar, eu posso medir a força? Ou medir Acho a que energia? Tá isso, tu consegue medir a energia? sim. Não. Não sei. É, Abraão, você pode tem um falar também. ponto. Abraão, consigo medir energia? Tu que já tem uma prática nisso? Uhum. Ó, perfeito. Então, por exemplo, vamos de uma forma muito simples. Na tua casa tem energia, energia elétrica, que você utiliza para N coisas. Por exemplo, rola um ventilador aqui, por mais que vocês não estejam vendo, mas meu cabelinho aqui está se movimentando. Então, assim, a SEB não vai te cobrar por essa energia? Se a SEB vai te cobrar por essa energia, tem que Sim, mensurar de alguma consegue, forma, certo? dependendo. Não, Então acho a que gente tem toda que medir. energia tem como medir, né? Então, beleza. Tranquilo. Sabrina, você já foi em feira? Feira livre? Comprar qualquer coisa? Uhum. Há muito tempo. A Sabrina está parecendo a minha mãe, assim, uma jovem senhora de 50 anos que. Infelizmente. Ah, é verdade. Gatilho, Sabrina. Perfeito, é verdade. Mas você já viu como é que as pessoas compram Sim. peixe, compram carnes nas feiras? Não sei se vocês já se preocuparam com isso, ou já perceberam esses Há muito detalhes. tempo. Ó, Thaís, você nunca foi na feira, Thaís? Thaís tá tímida. Thaís, você pode falar no áudio, se Antes você do quiser, claro. corona, né? Se quiser aparecer também, não tem problema. Já foi, Thaís? Tá bom. Thaís, eu não sei se você já viu, mas normalmente quando o vendedor ele tá ali escolhendo as carnes, ele vai lá, é tipo um gancho que fica assim na Nunca parede. reparei. Aí você coloca a carne e ele mede ali a massa da carne, não é isso? Então, ali, aquele Já dispositivo, fui, na né? física, nós chamamos ele de dinamômetro. Ó, dínamo, metro. Metro, medir. Dínamo, tu lembra de dinâmica. Quando eu falo assim, ó, eu sou extremamente dinâmico. Vocês já perceberam que eu só falo com as mãos, né? Acho que se prenderem minhas mãos eu não consigo mais nem pensar direito. Ou seja, eu sou uma pessoa muito dinâmica, então eu estou fazendo diversas atividades ao mesmo tempo. Então, Sim, é isso. falei de dinâmica. Dinâmica é uma parte da física que está falando ali sobre movimento, beleza?
Só que eu quero saber um pouquinho mais, quero saber quais são as causas desse movimento. E normalmente a gente entende o movimento como uma das causas sendo a força. Mas a força, aí é que vem o problema. No nosso senso comum, né, ao longo das nossas atividades cotidianas, nós confundimos muitas vezes o que é força, o que é energia. Será que tem relação um com o outro? Então, quando eu falei assim, ó, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força, dá a ideia de que a força está inserida dentro do He-Man. E isso não faz sentido. Por quê? Um peteleco não é força? Se o peteleco é força, isso aqui não é uma ação? Então toda ação que gera um movimento, Maria, ó, gera um movimento. Não, isso aqui, ó, força, é uma ação. E eu posso armazenar diversas ações? Não é estranho? É um pouco complicado, não é não, minha gente? Então, ó, força é uma ação. Tranquilo? Agora, se eu falo assim, energia, energia já está relacionado com o teu bucho. Por que está relacionado com o teu bucho? As gordurinhas, elas não são ali lipídios. Esses lipídios não estão relacionados a armazenamento de energia? Afinal, eu não posso passar o dia comendo. Até queria. Mas há alguns momentos que eu tenho que conversar com vocês, eu tenho que falar, jogar essa bolinha. Não é isso? Então, eu não posso ficar a todo momento comendo. Então, ali o seu buchinho, a sua gordurinha, ela tem um objetivo, ela serve para algo. Né? Aqueles lipídios ali vão gerar energia e vão fazer com que você tenha disposição, disponibilidade de fazer diversas atividades, diversas ações. Então, tem relação da força com a energia? Tem. A energia, ela é quantificável? Sim. Então, eu posso mensurar, posso medir. Beleza? Então, toda vez que a gente vai falando sobre física, a gente sempre vai ter duas ações. Qualificar e quantificar as coisas. Qualificar é falar o que eu falei das bolinhas. Eu não acabei de te dizer as características dessas bolinhas? Ah, mas ela é grande, ela é pequena, ela é fofinha, ela é mais rígida. Então são essas palavrinhas que a gente tem que aprender para tentar expressar e para tentar explicar os fenômenos de uma melhor maneira. Assim como quantificar. Então, assim, os pilares da física, né? Digamos assim, coisas que são importantes. A teoria é muito importante. Falar um pouquinho sobre história da física é legal. Acredite, as fofocas da ciência são assim fantásticas. E são importantes por quê? Para você desmistificar. O que eu quero dizer com isso? Sabrina, deixa eu te dizer uma coisa. Por exemplo, me fala aí o nome de uma pessoa, de um cientista muito famoso dentro da física ou da biologia ou da química. Na verdade, de qualquer área. Pode ser, pode ser ciências humanas também. Mas primeiro da física. Vamos começar pela física. Uma pessoa importante e que teve várias contribuições na física. Newton, beleza. Thaís, manda aí um nome. Qualquer um. Dentro da física. Olá, dona Maria Clara, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Wellington, sou professor de física. E a gente está conversando aqui sobre fofocas da ciência agora. Mas você vai entender já já do que a gente está falando. Qualquer um? Thaís, está por aí? Lembra aí de um nome de uma pessoa famosa? Abraão, me fala aí o Newton. nome de um cientista famoso das ciências naturais. Qualquer pessoa. Perfeito, Wellington Sampaio. Obrigado, Abraão. É isso. Excelente, um ótimo pesquisador. Galileu, Maria Clara. Perfeito. Maria Clara. Galileu, excelente, Maria. Agora eu pergunto para vocês, por que vocês não falaram nem o nome de mulher? Será que nenhuma moça teve contribuições para a ciência? Ciências? Ah, da Entendem ciência. como isso é complicado? Não Como lembro o de contexto ciência. que eu tenha visto na escola, não. Perfeito, Sabrina. Você chegou no ponto que eu queria falar. Marie Curie, é isso mesmo, Maria. Excelente. Marie Curie foi fantástica. Uma mulher incrível. Ganhou 2 Nobels. Acho que foi uma das primeiras. Ganhou tanto por química quanto por física.
E ela estava falando sobre o quê? Radiação, tá? Outra Mariana. Mariana tá dobrada. Simultaneidades. Então é isso mesmo, Marie Curie. Uma mulher excelente. Aí eu te pergunto, e será que não tem nenhum cientista preto, Abraão? Me fala aí um cientista negro das ciências. Não é? Olha que. Mas e é isso que me. Está vendo como esse senso crítico ele é importante em tudo que a gente aprende? De fato, é o que a Sabrina colocou ali no comentário anterior. Na escola, eu não vi isso. Na escola, no livro de física, quando você for estudar, você só vai observar nome de homens que tiveram contribuições dentro da física. Mas será que não houve nenhuma mulher? Então, vez ou outra, aparece uma que, infelizmente, não Só as tem perguntas toda difíceis essa hoje. Não, propagação das suas conquistas, por exemplo, que foi o tal da Marie Curie, que ainda é a mais famosa. E acredito que só por conta de todos os desafios e obstáculos que ela teve que perpassar para ser conhecida e para ter ali validado todos as suas contribuições. Então, assim, um nome bonitinho que provavelmente vocês não conhecem. Hipátia é uma mulher fantástica, astrônoma, matemática e, mais importante, não queria casar. O que fez uma diferença muito grande nas contribuições dela com relação à astronomia, com relação a movimento de planetas. Olha que loucura. Então, assim, tá vendo como a gente tem que estar afiado e tem que sempre buscar novas informações a respeito não só do contexto científico, mas de como as coisas foram acontecendo. Por isso que eu adoro falar sobre fofocas da ciência. Para quê? Para te mostrar que o movimento que Newton sugeriu não foi só Newton. Outras pessoas já estavam falando, tentando explicar os movimentos. A gravidade, a relatividade de Einstein. Será que a relatividade de Einstein realmente faz tanto sentido assim? Ou nós já entendemos Einstein como um ser mitológico? Então a gente tem que mostrar que a ciência é uma criação humana. Se ela é uma criação humana, é um conjunto de regras que alguém criou. E por que que eu não posso construir essas regras? Por que que não pode ser a Sabrina? Por que que não pode ser a Thaís? Captaram? Então, assim, esse também é um ponto. Então, professor, mas a física é difícil porque tem uma matemática muito rebuscada. Eu concordo com você. Tem algumas coisas, principalmente quando a gente está falando sobre coisas muito, muito pequenininhas, a gente vai falar sobre átomos, sobre partículas, vai ficando um pouco mais complicado. Mas não é nada que a gente não possa aprender. Então, assim, tem uma coisa que a galera vive falando. Professor, eu sou de humanas. Eu sou de humanas. Eu falei, mulher, eu vivo no mundo real. No mundo real, existem coisas de humanas, assim como coisas de exatas. Então, a gente tem que aprender um pouquinho de tudo. Falei sobre você andar de bicicleta. Tenho certeza que a Sabrina já falou que se amarra em andar de patins. Ou seja, se ela souber um pouquinho mais sobre aceleração, um pouquinho mais sobre força, energia, será que não vai melhorar a maneira como ela anda de patins? Ou ela vai precisar cair, cair, cair? Exatamente, dona Sabrina. Então, a Sabrina conhece o atrito como ninguém, pelo jeito, né? Porque pelo que ela falou, ela já atritou ali o rosto no asfalto várias vezes. Ou o joelho. Sabrina, conhece o atrito? Mas, mas então, o que é o atrito, Sabrina? Ah, quando você cai de patins no asfalto, é legal? Por que que não é legal, Sabrina? Mas vai te machucar? Às vezes sim, perfeito. Então, o atrito é um tipo de força. Você sabe, Sabrina, o que é o Sim, atrito? eu vi ano Você não acabou de me passado. falar que a queda do patins é um Agora, problema? se eu lembro Eu de fazer concordo os completamente cálculos, é outra contigo. coisa. E ainda acrescento, você manter o É, equilíbrio no sabe, patins é, talvez seja até mais superfícies difícil do que na diferentes bicicleta. quando. Ou eu tô doido? O que vocês acham aí sobre isso? Dona Maria, Não, você sabe andar de bicicleta, patins?
Já andou de jumento? Que eu caio. Porque, né? Às vezes sim. Ó, Maria de bike e cavalo. Jumento ainda não, né, Maria? Então tá bom. Olha, de cavalo, tá vendo, Sabrina? Aí, boa pergunta, Maria. É de boa andar de cavalo? Porque a primeira vez que eu fui, tava teso. Tava extremamente, extremamente nervoso, quase paralisado. Acho que eu andei uma vez só. Ah, então, ó, tá vendo? Ó? Empiria. Não é, Sabrina? Tá vendo? Maria tá por fora. Então, tá vendo? Uma das coisas que a gente está falando aqui é o tal do empirismo. O que que é o empirismo? Dentro da física ocorre demais isso. É o que eu estou te mostrando aqui, ó. Fazer na prática, observar o que está rolando. Por que que esse magnetismo ocorre? Se é que ele ocorre. E essa força aqui, eita, agora foi difícil, viu? Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho uma força. É uma força que nós chamamos de força invisível. Tenho certeza que vocês já ouviram falar de um tal de espectro eletromagnético, que é um conjunto de radiações aí que a gente não enxerga. Não é à toa que o nome é espectro. Mas vamos chegar lá. Então, a força magnética, segundo os chineses, ela era conhecida como força fantasma. Por que força fantasma? Porque ela é uma força que atua à distância. Não consigo enxergar esse troço. Então, ó, mas tu consegue sentir? Ah, mas isso eu tenho certeza que você sente. Se você já brincou com imã, você já sente isso. Da mesma maneira, Maria, tu já caiu do avião? O do avião é ótimo. Já tô doido, tô confundindo é tudo. Maria, tu já caiu do cavalo? Tinha machucado bastante, né, Maria? E você lembra por que que você caiu? Perfeito, ó. Perceberam que a Maria já falou de novo, desequilibrei. Importante isso, guardem o desequilibrei. Mas, Maria, a égua, ela acelerou, ela desacelerou, Eu caí uma vez só. Aí meu padrasto me segurou, porque senão eu tinha. brusca. Já era. E o que aconteceu com Maria? Porque eu tava em cima Mas de Maria foi uma égua, né? impulsionada pra Aí frente ou tu ela, caiu de ladinho, sei Maria? lá, foi correr lá. Aí não deu certo, né? Eu desequilibrei e já era. Foi pra frente mesmo, perfeito. Então, ó, tá aí, ó. Maria já te deu um exemplo muito claro do que a gente entende sobre inércia, tá certo? E o que a gente observa também quando tá andando de ônibus ou tá andando de carro. Então, ó, Eu vou acho falar que para quando vocês ela um, foi um correr, de repente ela testemunho, acho que ela levou um uma susto experiência e tal, aí ela fantástica de ônibus, desacelerou, né? No caso, ela obviamente. deu uma Porque a parada gente que assim é da muito periferia, quem brusca. nunca pegou um É, ônibus na brusca. vida, não é mesmo? Então, assim, acho que eu passei só uns Aí 20 anos Maria foi pegando pra trás, ônibus, né? uma coisa Caiu. básica, 20, 25 anos e tamo aí, firme e forte. E sempre tem aquele motorista fantástico que, tipo assim, parece que tá Eu carregando nem não lembro sei nem o direito, que. assim, mas acho que foi pra frente E mesmo. ele freia na hora que ele quer e te deixa a 1.000 metros da parada e por aí vai. Tenho certeza que todos vocês já têm alguma história de ônibus que foi extremamente hilária ou algo semelhante. Alguém quer compartilhar aí? Sabrina já viu pessoas caindo. Perfeito. Sabrina, por que você nunca caiu? Eis a pergunta. Perfeito, tudo bem. Mas a maneira como você fica em pé, já se perguntou? Ó, tu falou de equilíbrio, lembra disso? O que é equilibrar? Então você concorda comigo? Para eu estar em equilíbrio, para eu me manter parado, as forças que estão agindo aqui ao meu redor, elas necessariamente vão ser iguais, não é? Porque se tu me puxa de um lado, o que vai acontecer? Reza a lenda, não é isso? Então beleza, então tá bom. Tem uma coisa, não sei se vocês. Ah, É,
Abraão, Porque eu não me era tu que seguro? fazia arte marcial, não, né? Eu tô doido. Perfeito. MMA. Tu lembra de algumas técnicas lá com relação à força? Pra derrubar alguém, por exemplo? Exato. Olha que palavrinha bonita. Manter a base. Thaís, tem ideia do que o Abraão quer dizer quando ele fala quero manter a base? Você vai ser puxado. Aliás, vai ter a força também. Manter a força nos pés? Também, perfeito. Mas quando ele fala manter a base, ele tá tentando te Eu já dizer fiz como que 6 meses a de MMA, posição que os basicamente. pés dele deve ficar para ele fazer algum tipo de ação. Não é isso, Abraão? É manter a base. Tá vendo? Professor de física, para que eu tô aqui? É isso, gente. Abraão já falou sobre equilíbrio, sobre diferença. Sabrina já começou a comentar. Maria, adorei a questão aí do otaku. Animes, perfeito. Então, a gente já tem aí uma maneira. Por que diabos É Naruto quase isso, é corre tipo aquele com negócio aqueles do braços para centro trás? de Não vou força. fazer aqui Você agora porque o abre espaço é ele, pequeno. Mas você a sabe do que eu estou base falando, pra. né? Então, assim, resistência do Então, ar, não então sei tem lembrar, mas é força. tipo quando o Falou em centro de resistir, força sai resistir, estou falando de força, certo? de E dentro Sabrina me falando que da não sabia base, sobre é força de quando atrito. você Toma vergonha cai, na sua cara, Sabrina. entende? Aí quando você Como é que você não abre mais sabe que os existe a pés, força de a sua atrito? base aumenta e daí o seu centro de força fica mais Perfeito, Abraão, difícil é de isso sair mesmo. da Tudo que base. você explicou Eu faz todo acho que sentido. Então, observem. Então, quando você fala em equilíbrio, você fala também em saber andar. E, por incrível que pareça, a gente não sabe andar. A gente tem que aprender a andar e não estou zoando. Ou muitas vezes, alguns fenômenos, que é o que a gente está conversando aqui, andar de bicicleta, andar de patins, existem N maneiras de você analisar todos esses tipos de situação. E como que a gente pode fazer isso? Né? Então, na física, normalmente nós utilizamos a força de Newton. Ou a gente fala também muito sobre energia, sobre vários tipos de energia. É uma outra possibilidade, tá certo? A Maria Clara falou sobre o chakra. Maria, e o chakra? Ou o ki? Seria o quê? Seria energia ou seria força? O que você acha? Energia concentrada. Perfeito, Maria. É isso mesmo. Então, ó, tá, hoje a gente está falando sobre tudo, né? Falando sobre magia, sobre ciência, e é isso. Mas não sei, na verdade. Maria, eu tenho certeza que tu sabe que tu é otaku. Se tu é otaku, eu tenho certeza que você sabe sobre energia, você sabe sobre força. Não é à toa que o One Punch Man acaba com todo mundo só com soco. Não é isso? Mas, gente, tá vendo como vocês sabem física? Abraão já me deu uma explicação fantástica aqui das artes marciais. E eu concordo muito com ele. Eu sou karateca, né? Reza a lenda. Na verdade, não agora, porque estamos em quarentena, então não estou fazendo absolutamente nada. Mas, quando eu treinava, nós tínhamos ali diversas técnicas, principalmente com relação à base, como o Abraão falou. Maneiras de posicionar os pés. Tipo, por exemplo, Maria Clara vai saber disso. Maria, a gente tem uma base chamada de base do cavaleiro. Ou seja, a forma como você senta no cavalo, no jumentinho ali. Então ali, Sabrina, se tu não quiser cair no metrô, se você não quiser cair no buzu, é só ficar na posição do cavaleiro. Vão te zoar? Vão te zoar, já vou adiantando. Mas tu vai ficar parada? Isso eu tenho certeza que você não vai cair. Exato, Sabrina. Depois tu estiver pegando o busão aí, ó, lotado. Não é Maria, tá vendo? Ó? Maria tá ratificando as minhas ideias aqui, ó. E normalmente, quando eu estava lutando ali, enfrentando algum oponente, o objetivo é não cair. Porque assim, caiu, já é ponto para o outro adversário. Ou ficaria mais fácil ali de você perder ali aquela luta. Então é um problema. Assim como, é engraçado, eu estava observando outro dia, outra vez, a maneira como o meu sensei lutava.
E toda vez que ele ia desferir um golpe, que ele ia, né, socar, né, na forma mais, ele sempre fazia isso aqui, ó, dá uma olhada. Ao invés dele bater, deixa eu ver se aí, ao invés dele bater assim, ele batia assim, ó. Dá uma olhada. Pode parecer bobeira, mas isso faz uma diferença. Então aí eu te pergunto, por que isso faz diferença? Thaís está por aí? Eu concentro a força? É isso que você falou, Sabrina? Perdão, não te ouvi. Ó, eu tô falando sobre impacto, sobre força. Tá, tem uma palavrinha que ia definir tudo que você falou agora, Sabrina. Thaís, câmbio. Thaís, tá falando da onde? Você é de qual... Eu já ia falar, você é de qual Ceilândia? Tá vendo? Tô tão doido. Você é de qual satélite? Que não é mais satélite? Qual cidade? Santa Maria. Tá, estamos um pouquinho longe, Thaís. Eu sou da CI. Thaís, você já praticou algum tipo de Porque arte marcial? concentra a Além de bater nos força, seus irmãos? Claro, se não a violência, tá, Thaís? talvez dá mais impacto. Muito Sim. obrigado, Thaís. Não bata nos seus irmãos. Mas provavelmente você já só vai. Ó, tá vendo? Ó, tá se entregando, pessoas. Vocês estão vendo aí, né? Oremos. Então, essa técnica, ela basicamente é o quê? Deixa eu ver se Maria sabe. Maria Clara tem ideia aí dessa técnica secreta? Tá, eu vou te dar um outro exemplo que eu acho que vai. Ah, perdão, vou repetir, Maria, dá uma zoiada. Então aqui, ó. Eu posso exercer uma força. Vou dar um soco desse jeito, ou eu posso dar um soco assim, ó. Qual que você acha que é mais efetivo? Um ou dois? Maria sumiu. Me largou. Perfeito. Obrigado, Maria. Lembrando, o intuito não é propagar a Qual violência, tá, técnica? gente? Porque eu não escutei direito. É só para te mostrar que há diferença em relação aos tipos de golpe. De nada, Sabrina. Isso é uma coisa extremamente importante, Sabrina, que eu geralmente sempre sugiro para todas as minhas alunas. Arte marcial é extremamente importante com relação à segurança, principalmente de vocês, que normalmente são alvos de diversas violências, tá? Então, assim, o que a gente Cara, mais geralmente, aprende quando a gente é brincava como disso, né, na se escola classe, defender. todo mundo já A era agressivo já autodefesa. Não é desde não, pequeno. Abraão? Aí, Lá o no que MMA, o doía que que você mais é o que aprendeu? tem o dedinho assim, mais, né, Algum golpe aí que até mais hoje pra você conseguiria frente. fazer? Não, tudo bem. Mas você acredita? Ó, tem 10 anos que eu luto karatê. Eu nunca precisei bater em ninguém. Sem zoeira, sem sacanagem. Mas assim, está muito relacionado também à questão da autoestima, do você não andar com medo e, obviamente, também saber se defender. Né? Você ter ali paciência, você ter tranquilidade e para observar ali o que está acontecendo e, obviamente, evitar algo. Né? Então, assim, pelo menos no Karatê a gente aprende bastante isso. Você aprende técnicas, sim, para derrubar alguém, se for necessário, mas é toda uma filosofia centrada na autodefesa e, obviamente, no contra-ataque, se necessário. Assim, eu não gosto de praticar esses golpes não, né? Mas eu lembro Exato, daquele, agressão, você mas é isso mesmo. conhece aquele Super E é Hit, até é legal. engraçado que tem muitos mestres no Karatê que eles ogerizam o MMA, eles odeiam o MMA. Por quê? Porque Que ali bom, é né? uma violência gratuita e você está batendo por dinheiro. E é totalmente contrário às filosofias das artes marciais. Exato. É por isso que não tem tantas pessoas fazendo karatê. Porque geralmente quando você vai atrás de uma arte marcial, o povo só quer bater. Tô mentindo? Só para zoar, né, e para
praticar mais violência. E quando você pega uma A pressão como filosofia última um pouco opção. mais abrangente e que o foco não é só o ser atleta e não é só trabalhar a parte mecânica do seu corpo, que no caso, falo pelo Karatê por ter experiência nisso, né? Então assim, a gente trabalha muito, mas muito a questão de equilíbrio. Tanto o equilíbrio corporal quanto o equilíbrio psicológico, o equilíbrio emocional. Porque imagina, quando começa algum tipo de conflito, alguma briga, algum Pô, tipo não de lembro muito violência, disso daí as não, pessoas dessa ficam com os parte não, ânimos mas bem extremamente faz sentido. alterados, o que acaba também por gerar mais e mais violência. Exato. Não é à toa que a gente briga Sim, tanto sim, tem muitos com games só pra essas isso mesmo. promoções aí de armar a população, dentre outras coisas, o que não faz muito sentido. Porque imagina você, se um policial que já faz todo um treinamento para trabalhar com arma e tudo mais, muitas vezes peca, muitas vezes erra por conta desse controle emocional, imagina quem não tem tudo isso, né? Sem falar que vai sobrar pra gente que é preto e pobre. Ainda tem esse detalhe. Não é não, dona Sabrina? Oi, Sabrina, a Thaís é de Santa Maria. Abraão, você mora onde? São Sebastião? Verdade. E dona Sabrina, você é de onde? Né, as tragédias acontecem por aí. Maria, você é de qual cidade? Menino, hoje a gente tá no. Cada um tá num extremo, né? Perceberam? Que legal. Que bacana. Sabrina tá no Itapuã. Legal, já dei aula aí no Paraná. Ali no Paraná, Sabrina. Como é que eu esqueci o nome da escola agora? Mas enfim, se eu lembrar eu falo. Então, minha gente, vocês estão vendo que tudo que a gente está comentando está relacionado às atividades cotidianas de vocês, Isso. obviamente, e está relacionado à ciência. A ciência não surgiu do nada. A física não surgiu, né? Assim, ai, deuses. O Newton é uma pessoa São extremamente Sebastião. especial. O Einstein é outro, o deus da física. Não, não é assim. Tá? Então, assim, foram muitas análises, muitas observações até Eu chegar sou de nas Planaltina. equações que vocês tanto utilizam na escola. E eu acho extremamente importante essa aula para que Sim. você entenda que não é só número por número. Captaram? Então, e falando de número, a gente pode falar um pouquinho sobre eles também. Eu vou mostrar para você agora. Deixa eu ver. Vai aparecer aí para ti uma tela totalmente branca. Aí vocês me avisem quando vai aparecer, tá bom? Apareceu? Obrigado, Sabrina. Bora lá. Então, minha gente, então vamos fazer um pouquinho aqui de cálculo. Mas é algo básico, tenho certeza que tu sabe. Então, a gente falou sobre velocidade, a gente falou sobre aceleração, a gente falou sobre força, não foi isso? Então a gente está falando sobre várias grandezas na física. Então a gente já começa aí, ó, por esse termo, o termo grandeza. Então toda vez que eu falar grandeza, tu vai lembrar o seguinte, ó, grandeza, grande. Mas tanto pode ser grande quanto pode ser o quê? Pequeno. Então grandeza é algo que qualifica, algo que mensura. Então quando eu falo assim, o tempo geralmente tem uma unidade de medida, hora, minuto, segundo. Quando eu falo também, posso falar sobre Apareceu. velocidade. Tenho certeza que você vai lembrar de um carro que vai entrar em movimento, ou de uma bolinha que vai entrar em movimento. Tranquilo? Então a gente tem diversos tipos de grandezas, ou seja, formas de analisar, formas de mensurar determinado fenômeno. Claro que não é só isso, eu vou te dando outras características também, tá? Mas vamos devagar. Então, quando a gente fala em física, você já se remete à matemática e fica doido. Beleza. Então, como que a gente pode analisar determinada situação? Imagina isso aqui, ó, essa bolinha. Então, essa bolinha, eu vou soltar essa bolinha. Eu acredito que tu já fez esse experimento 1000 vezes aí. Ou no teu livro já apareceu da seguinte maneira: uma bolinha foi abandonada e essa bolinha, ao ser abandonada, ela cai ao longo de não sei quantos metros. Exato, esse é brutal, né? Ele gosta aí de um conflito. Eu nem posso falar muita coisa porque eu só fazia algo semelhante.
Exato, Maria. Então, quando essa bolinha está caindo, nós podemos, de alguma maneira, analisar essa queda de duas formas. A gente pode analisar pela força e a gente pode analisar pela energia. Qual que tu vai usar? Que você achar mais fácil. Tá certo? Então, vamos desenhar. Então a gente vem aqui, desenha uma bolinha. Então, essa bolinha, em algum momento vai cair. Nossa, que bolinha horrorosa também, né? Vamos combinar. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer uma bolinha aqui melhorzinha. Então, agora tá profissa. Então, ó, tem aqui uma bola. Tá aqui a bola. Eu tenho que estragar a bola, né? Mas tudo bem. Então, essa bolinha, ela vai cair. Ela vai cair de algum ponto. Concordam comigo? Então, o que que você tem que se ater? Ela está caindo de onde? Qual é a posição que ela está caindo? Então, lembra que na física eu preciso saber da massa dessa bolinha. É importante saber a massa dessa bolinha. Então, ó, meninos, surgiram aí. Quanto que é a massa dessa bolinha? Quantos quilos ou gramas tem essa bolinha? 10. 10 o que, Sabrina? 10 gramas. Obrigado, Sabrina. Sabrina, eu te perguntar, já pensou? Provavelmente tua mãe já pediu para tu, ou teu pai, já pediu para tu ir no mercado comprar carne. Já pensou se tu chega assim no açougueiro e fala assim, moço, me dá 10 hectogramas de carne. O que seria que o açougueiro ia te dizer? Já pensou nisso? No mínimo ele ia falar assim, não, Sabrina, você tá doida, Sabrina? Como assim 10 hectogramas de carne? Ou então, já pensou assim, Sabrina? Se eu falo assim, ó, é... ou então Maria Clara, moço, me dá aí uma Coca-Cola de 1 litro na horizontal, da esquerda para a direita. Faz sentido isso, minha gente? Exato, mas eu precisava dessas informações? Falar que é horizontal ou vertical? Perfeito. Então, é basicamente isso que você vai se perguntar. Lembra que nós falamos um pouquinho sobre grandezas? Então, existem dois tipos de grandezas: as grandezas escalares e as vetoriais. Vetoriais foi o que vocês já comentaram aí. São as que têm vetor. Ou seja, são as que têm setinha. E o que essa setinha diz? Essa setinha vai me informar o que está acontecendo com aquele objeto. O que está ocorrendo. Por exemplo, ó, imagina que isso aqui seja um carro fantástico. Beleza? Quase um Batmóvel. Tá a cara de um Batmóvel, na verdade. Então, ó, nesse Batmóvel, tem como eu No dizer se final ele não está em fica o movimento mesmo ou em número, não. repouso? Não. Agora, a partir do momento que eu coloco uma setinha aqui, ó, não dá a ideia de Não, que ele não estaria em necessariamente. No movimento? caso de uma Coca, acho que não. Reza a lenda, né? Então, ó, é basicamente isso. Então, quando eu estou falando sobre velocidade, quando eu estou falando sobre força, quando eu estou falando sobre aceleração, necessariamente eu tenho que te dar a direção e o sentido. Captou? Então, são grandezas que nós chamamos de vetoriais. São grandezas vetoriais. Agora, no caso do volume, como o Abraão citou, eu não preciso chegar lá assim, moça, me dá, né, uma Coca-Cola de 600 ml, tá? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Ela no mínimo vai achar que eu estou doido. Então não faz muito sentido. Ou a carne. Se eu chego lá e falo, moça, eu quero 1 quilo de carne. Ou já pensou se eu chego lá, moça, me dá 2 centigramas de carne. Não. Eu também vou ser xingado, mas é isso. Mas existe? Existe. Tá? Não existe ali os múltiplos e submúltiplos do metro? Então eu tenho que saber Sim. converter isso também, que é uma das coisas que dá um pouquinho mais de trabalho, mas que você tem que ficar ligado ao fazer atividades de física, tá certo? E eu tenho também a tal das grandezas escalares, que são isso, que é isso na verdade, é o volume, tempo, massa, todos todas essas grandezas aqui, ó, quando você fala só o número, já é o suficiente para a pessoa entender.
você não precisa dar a direção e nem o sentido. Então aqui, ó, nessas grandezas vetoriais, necessariamente eu tenho que falar sobre direção e sentido. De boa na lagoa? Então, outra coisa importante, até para ficar mais claro, se eu falo assim para ti, Sabrina, Sabrina, você tem irmão ou irmã? Mais novo, mais velho? Ah, sim, mas você sai com ela para brincar, levar para passear, algo semelhante? Hum. Então tá bom. É, tranquilo. Thaís, você tem irmãos, Thaís? Mais novos, mais velhos? Dois mais novos. E você brinca com eles? Você... Algum ativo? Então, tá bom. Então imagine o seguinte. Thaís está doida, estressada, correndo atrás dos amigos, dos irmãos dela. Porque os irmãos dela todos saíram, pandemia. Então assim, abriu a porta, todo mundo saiu correndo. Beleza. Se eu falo assim para você, a velocidade de Thaís... Então, vou até escrever aqui, ó. Velocidade de Thaís é igual a menos 10 centímetros por segundo. Quando eu Tem. escrevi isso, o que você pode me dizer do que está rolando aí com Mais Thaís? nova, mas não mora comigo. Tem ideia, Thaís, como que é o seu movimento? Sabrina pode sugerir Quase que também. não tenho. Dona Maria, já pensou, Maria? Tô Tenho. andando de cavalo a menos 10 metros por segundo? Ia ser Dois um mais pouco novos complicado, e né? dois mais velhos. Sim. Tá mesmo, viu? É verdade, concordo contigo. A umidade tá baixíssima. Maria, se eu te perguntar, por exemplo, tu tá andando aí com o cavalo. Tem noção de velocidade quando você tá cavalgando? Maria sumiu. Oremos. Velocidade. Tem noção de quanto que é a velocidade de um cavalo quando você tá cavalgando? Não? Tá, mas se eu falo assim, ó. Thaís, tu tá por aí? Tu tá correndo atrás dos teus irmãos, lembrou? Então, ó, 10 centímetros por segundo. É muita coisa ou é pouca coisa? A velocidade. Ó, aqui é centímetro. Oi, professor, é porque eu tava aqui Pouca coisa, distraída, né? beleza. Fui trocar de E roupa, esse tava muito negativo aí calor. significa o quê? Tô aqui, tô suando assim, feito. Boa Nem pergunta, sei o quê. adorei esse em relação a quem? Perfeito, Sabrina. Então, na física a gente sempre tem um tal de referencial, não é isso? Ó, ótima pontuação. Então, ó, pode ser em relação às crianças, Sabrina. Sabrina sumiu de novo. Sabrina, esse negativo aí na velocidade significa o quê? Mas será? Perfeito, mas se eu estou correndo para frente, a velocidade não seria positiva? Então, se eu estou correndo para trás, exato, ou seja, Thaís está se auto-sabotando. Ao invés de sair, ao invés de correr Em atrás dos relação meninos às buchosos, ela está indo crianças, para onde? Para trás. Captou? Tip. Diga, Abraão. Perfeito. É isso mesmo, Abraão. Eu falei só para gerar graça mesmo, mas é isso. Perfeito, excelente. oi, oi. Não Mas sei se eu faz consigo sentido, pensar porque, que a por velocidade exemplo, dela tá quando você está menor andando de que a carro das e você crianças, que precisa a dar dela ré, tá essa de fato, geralmente quantidade. só tem uma direção, que é a horizontal. A não ser que você esteja trabalhando com um foguete ou um carro extremamente tecnológico e que já voe. Mas, fora isso, Negativo. normalmente, se eu tô, sei lá, eu tô dirigindo e tô numa velocidade de 30 km por hora, eu tô indo para frente. Se eu coloco menos 30 km por hora, teoricamente eu estaria para onde? Para trás.
Beleza? Professor, mas Mas isso, colocando como referencial, assim como o Abraão mesmo colocou, assim ainda que não o para precisaria de uma frente referência, porque seria mesmo ali um correndo para sistema trás, ela pode positivo ter e o para trás uma negativo. velocidade É positiva, isso não? mesmo, excelente. Ah, Quer falar, Abraão? Pode falar. tá. Pensado Não, que tranquilo. O esse intuito meio de colocar o seria mais e o uma menos é só ré para que ela te estaria mostrar dando, que a mas não tem velocidade, como. eu preciso Porque até em ré, dizer sendo mais negativo, fica muito informações. confuso Eu se não você vou for parar integrar só no assim. número. Não faz sentido eu colocar 30 quilômetros por hora. Tá, então a cada uma hora eu vou andar 30 quilômetros. Perfeito. Mas qual é a direção? Qual é o sentido? Então por isso que ela é uma grandeza vetorial. Já uma grandeza escalar, eu não precisaria colocar essas informações. Tranquilo. Então tá bom. Então, ó, tá aqui a minha bolinha. Minha bolinha vai cair. Se ela cai por algum motivo. Sabrina, qual o motivo da minha bolinha estar caindo? Soltaram ou empurraram? Tem diferença? Tem. Obrigado, Sabrina. Então eu posso empurrar a tal da bolinha ou eu posso simplesmente abandoná-la. É engraçado que o livro de Não, não, física não, é não, muito eu divertido. entendi, foi Não isso sei se, mesmo. Vale. se vocês já perceberam isso. Despreze a interferência do ar. Tipo assim, é uma coisa muito. Desprezar, eu acho uma palavra tão forte, na real. Pois podiam utilizar algum outro sinônimo, sem zoeira. Então, ó, observe. O ar vai fazer diferença aqui? Empate. Perfeito, Sabrina. É isso. Então, o que que acontece? Ó? Eu vou ter uma força para baixo, e essa força vocês conhecem muito bem. Como é que é o nome dessa força? É, não é não? Não é força? Soltaram ela. Então é vetorial, perfeito. E como que é o nome dessa força que faz com que as coisas Tem caiam? força em. A tal da gravidade, perfeito. Então, assim, como eu estou falando de um objeto em específico, eu vou chamar essa força de força-peso, não é isso? Então, lembra lá, a força-peso é uma relação entre a massa e a aceleração da gravidade. Então, tá aqui a minha força-peso. Contrária a essa força, normalmente eu tenho o ar. Beleza? Eu posso ter aqui ó, a resistência do ar. É uma possibilidade. Ou posso ter Sabrina aqui embaixo. Vai. Então, a Sabrina vai ser uma representação meio, como eu posso dizer? Na verdade, não. Sabrina não tem cara de ter cabelo liso. Peraí, Sabrina. Ou tem cabelo liso. Então eu vou colocar aqui, Sabrina. Se não parecer contigo, você me avisa. É um desenho meio surreal. É vetorial? Eu estou fazendo Ah, de acordo com a sua foto de perfil. Então aqui, ó, tá aqui Sabrina. Sabrina gravidade. pode pegar uma peteca e exercer uma força aqui contrária. Beleza? Então, minha gente, eu sei que tá feio o desenho, mas desenhar é tudo na física, na real. Então, assim, é a partir do desenho que você vai entender o que está acontecendo. Olá, Giovana Maria. Já está pronta aí, né? Preparada. Tudo bom, gata? Como é que você tá? Ó, já fiz o convite pro povo aqui do teu círculo. Já fiz o jabá. Então, é o seguinte. De fato, Sabrina, você viu como você tá bonita aqui nesse desenho, né? Tá vendo, né, Giovana? Minha parte artística, assim, é fenomenal. Então, dito isso, desenho o que está rolando. Mas ficou Quais são as ótimo, forças que estão parabéns. envolvidas. Beleza? Então, dependendo de quais forças que eu tenho Ah, aqui, bonequinho, ok. nós conseguiremos entender o que está rolando. Então, ó, vou um pouquinho mais para baixo. Vou voltar com o meu carro, que eu acho ele mais eficiente. Ou então, eu tenho certeza que tu já viu isso. No teu livro de física aparece 50 mil bloquinhos. Ora, tu exerce uma força para cá. Ora, tu exerce uma força contrária. Então, diagrama de força. Oi, Então, toda amore. vez que eu falar para ti, Tô aqui só diagrama de bisoiando. força, Tô tu vai bem. lembrar Oi, de quê? gente. Desenho. Desenho do quê? Das forças que estão envolvidas. Essas forças podem ter diversos tipos de natureza, beleza? Podem ser forças de contato, como essa que nós já comentamos. E detalhe, uma coisa que eu não te respondi, que a Maria
Acertou fantasticamente. Esse segundo ponto, ele vai ser mais efetivo. Por quê? Isso está relacionado à pressão. Força na pressão, lembra lá. Então, o que é a pressão? Uma coisa... Cadê a minha caneta? Ó, observem aqui a minha caneta. Uma coisa é eu exercer uma força assim. Outra coisa é eu exercer uma força com a ponta. Ó, a força exercida é a mesma. Eu não estou modificando a força. Mas eu estou alterando o quê? A área de contato. Então, opa, estou alterando a área de contato. Então, o que acontece? Ali, naquele soco dessa maneira, a sensação seria muito pior. Ele acabaria sendo muito mais efetivo para o meu oponente, captaram? Tá bom, Giovana, obrigado. Então, o que acontece? A gente está falando aqui ó, de uma outra grandeza chamada de pressão. Então, quando vocês forem falar sobre pressão, coloca um P minúsculo, para que a gente não confunda com o quê? Com a força peso. Então, ó, P maiúsculo com uma setinha, força vetorial, que no caso estou falando da peso, que é uma relação com a gravidade. Outra coisa importante, não confunda campo gravitacional, força gravitacional e força-peso. Todos eles têm relação? Tem, concordo contigo. Há uma relação ali entre eles, tudo bem? Só que são diferentes. Então, na dúvida, lembra, como até eu já tinha conversado com Sabrina. Se são nomes diferentes, é porque têm objetivos diferentes, tá bom? Então, ó, e tem a potência. Perfeito, Sabrina. Obrigado. E tem a tal da potência também. Agora lascou tudo, né, Sabrina? E detalhe, a potência, o Enem adora a tal da potência. Por que o Enem adora a tal da potência? Porque a potência, ela vai englobar basicamente todos os fenômenos da física. Você vai ver a potência mecânica na primeira série, a potência térmica na segunda e a potência onde? Na eletricidade no terceiro ano, que provavelmente o Abraão também já ouviu falar. Exato, Sabrina. Oremos muito, mas vai dar certo. Mas tu sabe o que é potência? Então, ó, deixa eu só definir pressão, que aí a gente volta para potência, beleza? Então, ó, pressão, ela está relacionada com o quê? Com a força. De fato, a gente está falando sobre força, não é isso? Então, ó, se eu exercer uma força maior, a pressão vai aumentar? Vai. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, se eu aumento uma, eu vou aumentar a outra. Captou? Então, aumentei a força, aumentou também a pressão. Agora, se... Dá uma olhada, ó. Não foi a área de contato que mudou? Aqui a área está maior, aqui a área está o quê? Menor. Então, se a área mudou, a área reduziu. Então, reduzir a área, aumentou a sensação ruim. Então, aumentou a pressão. Tranquilo? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, ó, se eu aumento a pressão, eu reduzo o quê? A área. Então, por isso que está no denominador. Por isso que é uma divisão. Então, só para lembrar, força, eu estou falando de Newton, unidade de medida que nós normalmente utilizamos. Quando eu falo em área, a gente está falando de quê? De metro quadrado. Então, qual seria a unidade da força? A unidade da pressão, perdão. A unidade da pressão seria Newton por metro quadrado. Beleza? Então, essa aí uma. Ou eu também posso chamar de quê? Pascal. Então, ó, pressão, força sobre área, ou Newton sobre metro quadrado, que eu também posso chamar de Pascal. Agora, voltando à potência, só para não deixar a Sabrina sem resposta, né, Sabrina? Aguenta aí. Potência, eu já estou falando sobre energia, tá? Então, por que energia? Dá uma olhada, quando eu falo assim, Sabrina, uma lâmpada da tua casa queimou. Tranquilo? A lâmpada da tua casa queimou e tu foi lá no mercado comprar outra lâmpada. Imagina aí que eu sou o vendedor. Como é que você pediria, como é que você compraria uma lâmpada?
Mas mas só tem um tipo de lâmpada? E qual que você escolheria? Uma branca, redonda. Você está dando as características da lâmpada, perfeito. Branca e redonda. O que mais? Aqueles caninhos. Já pensou? Se eu chego no vendedor, moço, me dá uma lâmpada com um monte de caninho. Não, eu juro que eu te entendi, Sabrina. Eu juro que eu te entendi. Mas você está vendo a importância da linguagem científica nessas horas? Então, o que que acontece? Existem, ó, lâmpada fluorescente, existe lâmpada incandescente, tem a tal da lâmpada de LED, lascou tudo sua vida agora. Tem as lâmpadas neon. Qual que tu quer dessas aí? Pode escolher, tá vendendo. LED? Por que LED? Por que você escolheu a LED? Ah, normalmente a gente vê a lâmpada, né? Não. A incandescente ela não é mais produzida, mas a gente ainda encontra em alguns Uma mercados. Porque elas branca foram redondinha. feitas, né, Tem confeccionadas há muito uns tempo. caninhos. Mas de fato, por quê? Porque a incandescente ela acaba. Ó, Tem a aqueles incandescente é caninhos aquela lá. amarelinha, certo? É Caninho. aquela que aquece todo o ambiente. Imagina o inferno. Porque ó, já estamos em setembro. Já tá quente pra Não, caramba, sem umidade. E eu ia ainda com falar uma lâmpada não, né? incandescente, tu quer matar todo mundo, Sabrina? De fato, a LED que você escolheu, hoje talvez seja a escolha mais sensata. Por conta do custo-benefício, né? Então, assim, por conta da economia. Então, quando você vai comprar uma lâmpada de LED, aparece assim, ó, 9 watts. E esses 9 watts equivalem a quantos? Hum, 40, não, não é só 40 não. Acho que é 60 watts na incandescente, se eu não estou LED? enganado. Então vai aparecer o seguinte, tipo uma Porque eu comparação. sei Você que vai lá ou na a caixinha fluorescente ou a da lâmpada de incandescente LED e não aparece assim, ó, pode mais 9 usar, eu watts, acho. que E eu não sei qual equivale é, a uma então. lâmpada incandescente de 60. Olha a loucura. Então, beleza. Tu já vai lembrar que potência está relacionado a watt. Beleza? Sendo assim, então só para concluir aqui a nossa ideia. Então, 60 watts seria 60 joules por segundo. 9 watts, 9 joules por segundo. Joule é uma unidade de energia, tá certo? Então, só para te lembrar. E aqui o tempo. Agora, quando ele faz essa comparação, ele fala sobre a luminosidade. Então, uma lâmpada de 60 watts incandescente, ela gasta esse aqui, ó, 60 joules a cada 1 segundo e proporciona aquela luminosidade. Você vai conseguir a mesma luminosidade com uma lâmpada de LED, porém, eu vou gastar quanto de energia? Só 9. Então, ó, caiu de 60 para 9. Vamos concordar que é muita coisa, né não? Te, te convenci, Sabrina, você vai comprar uma lâmpada de LED? Então tá certo. E o mais importante, tu tem que falar dos watts, mulher. Tu vai chegar lá e assim, ó, moço, eu quero uma lâmpada econômica. E muitas vezes ele não vai saber te explicar a diferença entre o volt e o watt. Porque não aparece lá 220 volts? Pois é, isso aí é uma outra história para uma outra aula. Mas, tá vendo que são letrinhas, são palavras, termos que a gente tem que aprender? Então, potência. Só para concluir, dona Sabrina, obrigado pela participação. Ó. Potência é a mesma coisa que variação da energia em função do tempo. Ou seja, o quanto de energia que eu vou utilizar em 1 segundo. O quanto de joules, tá bom? Você já ouviu falar do joule, né, Sabrina? Já, né? Repete. Joule é uma unidade de energia, tá certo? Normalmente a gente utiliza o joule quando a gente está falando sobre Sim, muito. potencial mecânico, quando a gente está falando de movimento. Né? Para medir o Vou. movimento a gente usa o joule. Agora, quando eu estou falando sobre variação de temperatura, normalmente nós utilizamos a tal da caloria, tá certo? Lembra da caloria? Esqueceu da caloria, dona Sabrina?
É muita coisa. Tá vendo como e olha que eu tentei interligar muita coisa aqui, mas ainda falta, viu? Mas a parte boa, ô Sabrina, são muitos nomes, eu concordo contigo. Mas você vai fazendo ali um mapa conceitual, vai fazendo ali ou um organograma, que você vai conseguindo relacionar todas essas grandezas. E observe, tá vendo que a gente está falando sobre uma coisa simples, entre aspas, a gente muitas vezes está falando sobre andar de bicicleta. E o tanto de coisa que eu falei ali sobre o tal do andar de bicicleta. Já sim. Né? São muitos Foi fenômenos, muitos isso, se eu não conceitos me engano, ali mas ao não tô redor desse lembrando. andar de bicicleta, não é isso? Abraão, como estamos por aí? Tranquilo? Então tá bom. Bom, meninos, então eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Foi muito, muito bacana. E já os convido aí a participar do círculo que vai ocorrer daqui a pouquinho com a Giovana. 3 horas, né, Giovana? Tá por aí? Meu Deus. Eu lembro da caloria, mas é muita coisa. Meu Deus. Sim, muita coisa. Tranquilo. É. Que legal, que bacana. Não é? E vamos agitar esse povo aí para participar, Oi, dona gente, Giovana. não é, ó, eu vou mediar, mas quem vai estar aqui no círculo é a Gabi. Eu vou Gabi estar é aqui, uma mulher, mulher tenha fé, irmã. maravilhosa, mineira, Cadê a cerveja, Silvana? da Não pode perifa falar de cerveja São agora, tá gravando. Paulo. Olha aí. Ela está conversando com a gente, trocando um pouco das experiências dela, falando principalmente dessa produção Oremos. Não precisa literária, não, mulher. Seja artística, você, que tá vem das ótimo. periferias, Sabrina né? Maria, muito Como obrigado que pela é essa coisa de participação. você fazer Abraão o seu também, a aula foi material, excelente. Gostei né? muito da Tem toda participação de uma vocês e agita indústria o povo aí para participar, para de aprender que a produção gente tem que entrar intelectual na e que ela universidade, a gente não tem que inclui enxergar a pessoas negras, federal né? como o Então nosso a gente lugar de faz esse direito corre também. aí Então, alternativo de assim, com fazer o seu Enem, sem material, de Enem, com divulgar o paz, seu o que diabo for, a material, gente tem que fazer de mas que tudo isso para também tem entrar. uma potência muito Beleza? linda, E a né? gente está aqui para Ela vai falar um pouco auxiliar, das para experiências ajudar e não dela só como uma isso, para mulher trocar ideia. preta, Então, eu já os convido a periférica, participar dos grupos de negritude, e dos acho que a grupos gente feministas, tá mais tá nesse lugar de troca atuante aí mesmo. dentro do Emancipa Então é e daqui a tentar pouco, às buscar três aí horas. E aí eu tô com. ajudar os Ela me nossos. mandou uns Isso zines, sem ela mandou sombra de dúvida as 6 edições alguma. dos zines Tá dela. certo? Daí a gente vai dividir aí Mariana, no obrigado, círculo. Mariana. Você Participa parou na hora também, certa, Wellington. Mariana. Cara de pau. Não, não pode. Tô tentando ser mais discreta.